Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Pedro Engler e este é o podcast do Vida Minimalista. Gostaria de pedir para você clicar no botão de seguir o podcast, pois só assim você acompanha novos episódios toda semana. Hoje eu quero contar uma história para você de 2 monges e sobre o desapego emocional. Haviam 2 monges e eles estavam a atravessar um rio. E era um rio com uma correnteza muito forte. E ao chegar na margem do rio, eles encontraram uma moça, uma jovem, e ela pediu auxílio para atravessar o rio. Ela estava com grandes problemas para resolver do outro lado da margem e ela não sabia nadar. Ela tinha medo que a correnteza forte do rio a levasse. Então resolveu pedir ajuda aos monges. Porém, naquela época, todos os monges e monjas faziam um voto de castidade e de celibato. Por isso era proibido que tocassem em pessoas do sexo oposto. O primeiro monge, sabendo do voto dele, se recusou. Disse que não poderia tocar na jovem e atravessou o rio sozinho. Já o segundo monge, ele sentiu piedade e disse que a jovem poderia se apoiar no braço dele e que eles atravessariam o rio juntos. Assim chegaram da outra margem do rio. A jovem agradeceu ao monge e seguiu seu caminho. Os 2 monges continuaram caminhando pela estrada após atravessar o rio. E o primeiro monge, ele caminhava de cara fechada e nem mesmo olhava para o seu companheiro. Até que o segundo monge perguntou: "Por que você está tão irritado?" E o primeiro monge disse: "Por quê? Porque você tocou em uma mulher. Você quebrou os votos monásticos. Você segurou em uma moça." E o segundo monge disse: "Sim, mas eu larguei ela em seguida. E você é quem continua a carregá-la." No episódio de hoje eu quero falar com você sobre o desapego emocional e como que o desapego emocional pode te trazer alguns benefícios e como que você aplica isso e desenvolve o desapego emocional em sua vida. Eu tô falando de um hábito muito útil que pode te ajudar a levar uma vida mais feliz e superar os sentimentos negativos. Aliás, o desapego emocional é uma das filosofias do Extremo Oriente. E eles falam sobre a importância dessa habilidade. Na Índia, existe o termo sânscrito, Vairagya, e ele é usado para dizer aproximadamente o que é o desapego ou a renúncia. Já nos filósofos hindus, o Vairagya é um meio de alcançar a iluminação. Então eu acredito que esse tema de desapego emocional tenha tudo a ver com o minimalismo, porque em todos os meus artigos, episódios do podcast, vídeos do YouTube, news que vocês recebem, grupo do Telegram, eu sempre costumo falar que o minimalismo
ele não tem nada a ver com desapego material. Ficar organizando a casa, doando as coisas. De nada adianta você ter desapego material de forma mecânica, organizando a sua casa com métodos e mais métodos, se você não entende realmente o que é o desapego. E o desapego não é só material, ele é emocional também. E para você ter uma vida minimalista, não é só você se desapegar de bens materiais, deixar de comprar coisas, viver com meia dúzia de camisetas, viver dessa forma. Não é isso. Você precisa ter o desapego emocional também. E antes de montar esse episódio desse podcast, eu fiz uma pesquisa e achei um site muito interessante chamado yoga.pro.br. E ele explica muito bem sobre o termo Vairagya. E ele diz assim: Vairagya, o desapego é algo totalmente natural no homem. Todos queremos viver com o mínimo. Ninguém, a menos que tenha alguma compulsão por acumular ou algum problema psicológico, tem o prazer em acumular coisas sem valor. O problema é saber qual é o tamanho real desse mínimo e qual o valor real dos objetos para cada um de nós. A compreensão do conceito Vairagya é essencial para entendermos a prática do Karma Yoga em toda a sua extensão, uma vez que não pode haver Karma Yoga sem desapego. E quando a mente perde todo o desejo pelos objetos vistos ou imaginários, adquire o domínio e desprendimento que chamamos de Vairagya, desapego. Então eu destaquei essa parte desse artigo, desse site, porque o desapego emocional que eu estou falando aqui é um estado de calma e não envolvimento com emoções negativas e pensamentos sem sentidos que passam pela nossa mente. Este não é um estado de indiferença e não significa a falta de interesse ou falta de sentimentos, como muitas pessoas falam sobre o desapego emocional. Pessoas que são indiferentes não ligam para nada e costumam ser passivos ou passivas. Por isso eu não concordo quando as pessoas dizem que o desapego emocional é um sentimento ruim, pois elas só estão olhando para o lado negativo do assunto. E o verdadeiro desapego emocional é outra coisa. É uma atitude de bom senso, mente aberta e comportamento prático. As pessoas que possuem desapego aceitam com calma tudo o que acontece, não de forma passiva, mas com calma, sem que sua paz de espírito seja abalada. Lembra do episódio anterior que eu falei sobre paz de espírito? Então, as pessoas que possuem o desapego emocional aceitam o bem e o mal igualmente, porque sua mente está em um estado de equilíbrio e paz interior. Se estiverem convencidos da importância de alguma ação, farão isso de todo o coração e poderão ignorar as distrações facilmente. Assim como na história dos dois monges. Um monge quebrou o seu voto, pois queria ajudar uma moça, fazer um bem maior, e o outro foi firme em seu voto, porém negou ajudar o próximo. Só que o monge que ajudou a moça a atravessar o rio se desapegou, a vida continuou e cada um foi para o seu lado viver a sua jornada. Já o monge que se negou, ele ficou remoendo o problema do outro em sua mente,
acabou com o seu dia, ficou enfesado, sendo que o problema nem era dele. Então, pessoas que adquirem a habilidade de desapego emocional aceitam o sucesso e o fracasso. Se elas forem bem-sucedidas no que fazem, tudo bem. E se elas tiverem o fracasso, também tudo bem. Elas tentarão novamente ou esquecerão o assunto e a vida que segue. Eu acredito que exista um ponto que você deva saber quando o ciclo se encerra e quando é a hora de deixar ir. Isso significa não permitir que o fracasso, as emoções de outras pessoas, as opiniões de outras pessoas, circunstâncias e situações ditem como você se sente. Às vezes a gente deixa nosso dia, nossas emoções irem para baixo porque as pessoas falam algo pra gente e a gente aceita aquilo. E quantas vezes você se envolveu emocionalmente em algo contra a sua vontade? Por exemplo, fatos que aconteceram em sua volta, uma notícia que chega até você, e aí você julga a história sem saber de todo o contexto. E o pior, você não pode mudar nada do que aconteceu. Mas mesmo assim, você se envolve emocionalmente e tem um desgaste tremendo, assim como a história dos 2 monges. Quantas vezes você ficou zangado, frustrado ou desapontado por causa do que as pessoas disseram ou fizeram para você? Quantas vezes o seu humor oscilou do alto para o baixo? E com que frequência você diz a si mesmo que da próxima vez vai ficar calmo, vai ficar tranquilo, e mesmo assim, quando tudo isso acontece, você se zanga, seu dia acaba, seu emocional se despedaça. Eu creio que você concorda comigo quando eu digo que em todas essas situações, uma certa medida de distanciamento teria sido útil e teria te prevenido de um desgaste emocional muito grande. E quando se trata de assuntos pessoais, eu sei que é difícil não se envolver emocionalmente. Você se envolve. E isso é muito natural. Caso contrário, a vida seria muito chata, ou você seria uma planta, né? Que daí você seria praticamente um robozinho, estaria ali vegetando, sem nada te interferir, sem nada te provocar, sem nada que faça te sentir vivo. O envolvimento é o que deixa a vida mais ativa, mais dinâmica. No entanto, o que eu quero te dizer aqui é que existe um grau de distanciamento emocional que faria maravilhas em sua vida. E nós não precisamos ser 8 ou 80. Não precisamos, a cada notícia que recebemos, a cada fato que acontece, nos descabelarmos, ficar estressado. E também não precisamos agir como um robozinho, suprimindo e comprimindo todos os nossos sentimentos. Tudo é o equilíbrio. Eu quero te dar alguns exemplos que poderão lhe ajudar no desapego emocional. A primeira coisa que eu sempre falo aqui é evitar levar as coisas para o lado pessoal. Como você se sente quando alguém fala algo que você não gosta de ouvir? Você provavelmente fica com raiva, se sente infeliz ou se sente magoado. E por que isso é assim? Porque você valoriza as palavras e as opiniões das outras pessoas mais do que valoriza os seus próprios pensamentos e opiniões. Você permite
que os pensamentos, palavras e ações de outras pessoas influenciem sua felicidade. Você permite que a sua felicidade e as suas ações sejam influenciadas por fatores externos, por pessoas externas, por pessoas que falam coisas e você dá mais importância do que aquilo que você acredita. A opinião das outras pessoas passa a ser mais importante do que aquilo que você acredita. Por outro lado, se você for capaz de permanecer desapegado, não será incomodado. Você vai ficar calmo, você não vai perder horas pensando sobre as palavras que as pessoas lhe falaram, sobre seus significados, como isso te afetou. Você não vai ficar remoendo isso. Você simplesmente vai ouvir, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. A segunda coisa é gastar tempo e energia com essas preocupações. Quando algo te preocupa, você passa horas pensando nisso em vez de investir tempo em encontrar uma solução. Você é apenas puxado para pensamentos emocionais, preocupações e medos. Então chega um problema para você fica pensando já no final em tudo dando errado. O mesmo energia, o mesmo tempo que você gasta pensando coisa ruim, você gasta pensando coisa boa e solução. Então eu quero te falar que gastar tempo e energia com isso é perda de tempo. Esse estado de coisas e sentimentos ruins te traz muito sofrimento e infelicidade desnecessário e você não precisa passar por isso. A terceira coisa é ficar ruminando os pensamentos e sentimentos inúteis. Você já pensou quanto tempo e energia você gasta todos os dias pensando em pensamentos e sentimentos inúteis? Se você tivesse desapego, você poderia evitá-los. Muito da raiva, da frustração, da infelicidade, da decepção é tudo a falta do desapego. Muito do que aconteceu no passado não tem como mudar, o passado está no passado. E agora, como você se torna emocionalmente desapegado? Existem várias maneiras de você desenvolver o desapego emocional da forma correta, para você não se tornar um robozinho, para você não ficar passivo e aceitar tudo, mas sim para você ter um equilíbrio. No entanto, todas essas maneiras existem algum treinamento, tempo e esforço da sua parte. Nada acontece do dia para a noite. E você pode reconhecer a importância do desapego emocional, concordar com tudo que eu estou falando aqui, pode desligar o episódio e deixar tudo para lá. E o que vai acontecer na sua vida? Nada. Tudo vai continuar da mesma forma. Seria ignorância da nossa parte achar que o nosso futuro vai mudar, sendo que a gente faz a mesma coisa que fazia antes. Se você planta batata, você colhe batata. Não adianta plantar batata e achar que você vai colher cenoura, que você não vai. Você também pode decidir que essa habilidade é muito importante para você estar ignorando e deixando para lá. E aí você vai sair da sua zona de conforto e começar a fazer algo a respeito disso. Então, se você quer mudar, se você tem vontade de mudar, de desapegar emocionalmente das coisas, eu vou lhe falar alguns hábitos que eu desenvolvi na minha vida e me ajudaram muito e com toda certeza vai lhe ajudar. A primeira coisa é a meditação. E a meditação pode não agradar a todos, mas é um dos meios essenciais para você desenvolver esta habilidade. A meditação regular, com o tempo, desenvolveria essa habilidade da maneira mais natural.
o que não vai te transformar num robozinho, não vai te deixar da forma passiva. À medida que você se torna mais tranquilo, a sua mente e seus sentimentos ficam mais pacíficos e você consegue, sem esforço, expressar o desapego emocional. Na meditação, você se esforça para ignorar os pensamentos e sentimentos inquietos. Isso, você desenvolve o hábito de permanecer calmo e emocionalmente distante, não apenas durante a meditação, mas também na sua vida cotidiana, no seu trabalho, no dia a dia, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Todos nós temos problemas. E se você praticar a meditação, mais cedo ou mais tarde, você começará a experimentar o desapego. Você descobrirá que permanecer calmo é imperturbável. Em circunstâncias que anteriormente o deixavam ansioso, estressado, com raiva e agitado, você também descobrirá que pode lidar com seus afazeres diários de maneira calma e relaxada. Nada disso mais vai te tirar do sério. É por isso que aqui no podcast do Vida Minimalista eu sempre coloco algumas meditações. Meditação para o sono, para a atenção, para a ansiedade. Então, faça as meditações. A segunda habilidade é você aumentar a sua concentração, o que também te ajudaria a ganhar essa habilidade. Existem exercícios que fortalecem o foco e dão a você a capacidade de controlar o que se passa em sua mente. Então, procure alguns exercícios de mindfulness que irão lhe ajudar muito. O mindfulness também, em português, é conhecido como atenção plena. Existem muitos exercícios de respiração que você pode fazer durante o trabalho, que você pode fazer durante uma reunião na sua casa, que você não vai estar meditando profundamente, perdendo a atenção. Você vai estar focando a sua atenção. Terceira coisa é aprender a esperar alguns segundos antes de reagir às coisas que o incomodam. Eu costumo falar que quando você tem um problema, nunca tome uma atitude. Espere, coloque a cabeça no travesseiro, durma, espere o dia virar. E aí você toma essa atitude. Se você está com algum problema no trabalho, precisa responder algum e-mail, escreva o e-mail, mas não envie. Leia no dia seguinte, para ver se você não está escrevendo com raiva, está colocando todo o seu sentimento. Nunca tome uma atitude com a cabeça quente. A quarta coisa é desenvolver atitude positiva. Isso é um meio de rejeitar os pensamentos e emoções negativas e perturbadoras. Eu já falei muito aqui no podcast sobre pensamentos negativos, pensamentos positivos que atraem coisas boas. Tem ótimos artigos também no site do Vida Minimalista. Então, veja como controlar esses pensamentos negativos. Não perca tempo e energia com eles. Eu quero te dizer que o desapego emocional não é um hábito mórbido, limitador, que te deixa de forma passiva, aceitando tudo, como muitos descrevem. Pelo contrário, é um hábito que te leva à paz interior, liberdade e tranquilidade. É um sinal de força interior, eficiência e bom senso. Ajuda a controlar as suas emoções. Ajuda a você não se apegar no problema dos outros. Ajuda você a tomar decisões com mais calma. O desapego emocional, ele pode te ajudar a superar questões mesquinhas e permite que você pense de maneira ilimitada. Ajuda você a tomar decisões com bom senso
e sem medo. Ele se manifesta como a capacidade de agir com calma em toda e qualquer circunstância. Então, com essa atitude, menos coisas lhe incomodarão. Siga esses conselhos e busque o desapego emocional e não somente o desapego de coisas. Para você ter uma vida simples, uma vida minimalista, não basta você doar roupas em excesso, sapatos, coisas que você não usa na sua casa e continuar com a sua mente cheia e cheia de emoções que te perturbam. Sua mente é como sua casa. Se você acumulou sentimentos, frustrações, raiva e guardou na sua mente está bagunçada. O que eu te proponho aqui nesse podcast é sempre estar organizando o seu lado mental, espiritual, sua vida, sua casa, pois só assim você vai ter uma vida minimalista e uma vida simples. Meu nome é Pedro Engler, esse é o podcast do Vida Minimalista, e considere assinar o canal, é grátis. E você recebe notificação toda semana quando um episódio novo é publicado. Um grande abraço e até a próxima.